E hoje vamos começar a falar sobre a paracoccidioidomicose, que é uma doença causada por fungo. Doutora, mas se chegasse um paciente para mim no posto, com este caroço aí no pescoço, eu ia pensar que fosse um tumor, doutora, ou um câncer, ou alguma coisa assim. Eu nunca iria imaginar que isso pudesse ser causado por fungo. Mas é importante saber, inclusive, esta doença ela é muito frequente no Brasil. É uma doença que dá para ser tratada com antifúngico e o paciente ele fica curado, certo? Realmente dá para confundir bastante. Então, ao longo destes vídeos que eu vou publicar sobre paracoccidioidomicose, eu vou contar também um caso que aconteceu comigo, né? Eu atendendo uma paciente, mas vou deixar para contar em um outro vídeo mais na frente, né? Que eu sempre me emociono muito quando eu vou contar esta história. Então, para não atrapalhar aqui a exposição dos assuntos sobre paracoccidioidomicose, eu vou deixar para contar depois que eu apresentar o segundo ou terceiro vídeo sobre paracoccidioidomicose. Mas, doutora, além desta lesão nos gânglios, né, esse aumento dos gânglios que a paracoccidioidomicose pode causar, ela pode dar mais algum sinal ou sintoma no paciente? Pode sim. Paciente com paracoccidioidomicose pode apresentar também lesões nas mucosas, né? Na boca, o paciente pode ter uma lesão na boca. Parece com câncer de boca, doutora? Parece sim, certo? O paciente pode apresentar também lesões no pulmão, pode chegar no pronto-socorro, inclusive com falta de ar e ser paracoccidioidomicose. O paciente também pode apresentar lesões na pele, certo? Então, eu vou apresentar durante estes vídeos os principais sinais e sintomas desta doença. Doutora, eu pensaria que isso aí... Deixa eu olhar direitinho, doutora. Lá na minha terra, isso aí o pessoal chama de curuba, doutora, certo? Mas nós vamos começar a entender que a partir de agora nós temos que começar a fechar diagnósticos, pedir biópsias para poder fechar diagnóstico, porque de repente um paciente está com paracoccidioidomicose e trata apenas como se fosse doutora, parecia uma alergia, acho que foi um bichinho que picou. Nós nunca iremos conseguir tratar este paciente se nós não fecharmos realmente o diagnóstico deste paciente. Então, por isso que é importante pensar também até na possibilidade de se criar aqui em Imperatriz um hospital de doenças tropicais, porque nós precisamos fechar diagnóstico dos nossos pacientes. Nós estamos na região amazônica, então nós temos que começar a pensar em várias possibilidades. Aqui em Imperatriz nós já tivemos vários casos de paracoccidioidomicose. Então, realmente, para coletar este material e encaminhar para o laboratório não é fácil. Então, com o LACEN aqui em Imperatriz, agora nós temos a possibilidade de começar a fechar mais diagnósticos, que é o laboratório central. Porém, se nós tivermos um hospital de doenças tropicais aqui em nossa cidade, fica muito mais fácil encaminhar os pacientes para que estes pacientes, nesse hospital de doenças tropicais, possam ter os materiais, né, coletados para serem encaminhados para biópsia, possam ser acompanhados por profissionais que pensem nessas hipóteses, sem contar que todos os profissionais eles devem começar a pensar também nessas hipóteses diagnósticas, mesmo aquele profissional que está lá no postinho de saúde atendendo. Por isso que é importante nós falarmos sobre esta doença e também conhecermos como que se faz o diagnóstico, como que se faz o tratamento, né, e quais são os principais sinais e sintomas que estes pacientes podem apresentar. Então, a paracoccidioidomicose, ela é a infecção fúngica mais prevalente na América Latina. É também conhecida como blastomicose sul-americana, também conhecida como moléchia de Lutz Splenderoni Almeida, e ela é causada por um fungo, né, que é o Paracoccidioides brasiliensis. Como que a gente pega esta doença, doutora? Ela é adquirida por via respiratória. Então, a pessoa, ela inala o paracoco, né, Paracoccidioides brasiliensis, e acaba adquirindo esta doença. Então, a maioria dos infectados no Brasil
E em vários países da América Latina eles não apresentam sintoma nenhum. Mas uma minoria dos pacientes infectados, eles desenvolvem, uma minoria desenvolve sintomas, né? Desenvolve a doença. E é uma doença que é mais comum em adultos que trabalham com atividades agrícolas. No processo de evolução da doença, ela tem uma alteração granulomatosa piogênica, né? Um paciente que, quando tem a doença, ele vai ter uma evolução crônica, ou seja, ele pega o paracoccidioides agora, e ele passa vários anos para poder desenvolver a doença. Ela atinge com maior frequência os pulmões, as mucosas da boca e das vias respiratórias, a pele e também os gânglios, né? Que são os linfonodos. O quadro clínico dessa doença se apresenta de duas formas principais. Então, nós temos a forma aguda, que é mais comum em crianças e jovens, e se dissemina pelos tecidos linfáticos, retículo endotelial e para outros tecidos do corpo. E nós temos a forma crônica desta doença, que ocorre em adultos, ela é mais localizada e acomete preferencialmente pulmão e mucosa da boca. Apesar dessa doença ser bem controlada, né, com antifúngicos, né, ela pode ocorrer novamente, né, ou seja, o paciente pode apresentar recidiva, e é uma doença que também pode deixar sequelas fibróticas ou causar morte. Em relação à classificação filogenética, ela pertence ao filo Ascomycota, classe Eurotiomycetes, ordem Onigenalis e família Onigenaceae. Este fungo, ele pode mudar de forma a depender da temperatura. Então, nós temos a forma de levedura, né, na temperatura de 33 a 37 graus Celsius, né? E essa mudança de forma, acredita-se que ocorreu para que este fungo pudesse se adaptar ao organismo humano, né, a forma parasitária. Então, esse fungo ele pode se apresentar, como eu falei, na forma de levedura, na temperatura de 33 a 37 graus Celsius, e na forma de micélio filamentoso, na temperatura de 19 a 28 graus Celsius. E essa transformação ela é reversível, né? E ela decorre de mudanças em certos genes e alterações bioquímicas. Então, como eu falei, o micélio está ali na temperatura 19 a 28 graus Celsius, e na forma de levedura, que desse lado aqui, ó, do lado direito, ele vai ficar ali a temperatura de 37 graus Celsius. Nos tecidos infectados e nas secreções e pus são encontradas leveduras arredondadas, né, de parede celular espessa e refringente, diâmetro variável. Também eles podem ser encontrados isolados ou em grupos de células. O Paracoccidioides brasiliensis, né, que é o fungo que causa paracoccidioidomicose, ele pode apresentar brotamentos únicos ou múltiplos, né, que são os blastoconídeos dispostos em torno da levedura mãe, a qual se unem por estreitas pontes celulares. Essa esporulação, isso aqui é importante para os acadêmicos. Quando nós vamos observar o microscópio, nós observamos uma imagem típica de um fungo em vida parasitária. Isso é muito importante no diagnóstico, porque parece com essa imagem aqui, ó, que está bem aqui embaixo, né? Que é semelhante a uma roda de leme de um navio. Em meio de cultura, as leveduras elas formam colônia de cor creme e que parecem com o cérebro. Ao microscópio, são células arredondadas ou ovaladas, está aqui do lado aqui direito, né? Parede de contorno duplo, com presença de vesículas intracitoplasmáticas, né, dentro do citoplasma, formando agrupamentos de leveduras, e as células têm vários núcleos. O crescimento do micélio é lento, surgem colônias após 2 a 4 semanas. Então, se a gente coletar material para poder fazer a cultura, a gente vai ver que é muito lento este crescimento, muito lento este crescimento. Em certas condições de culturas, produz pequenos conídeos, né, que são os elementos de resistência e de propagação da espécie.
E essas características sugerem que o micélio seja a forma de vida saprófita do fungo na natureza. O metabolismo desse fungo, ele depende do ar, na forma do micélio, e ele pode ser anaeróbico, ou seja, independente do ar, na forma de leveduras. O micélio, ele pode crescer em meios de cultura, só com fontes inorgânicas, de nitrogênio e sais minerais. E na forma de leveduras, ele se desenvolve melhor em meios de cultura, com nutrientes orgânicos e precisa de cisteína como fonte de enxofre. Doutor, e como que ele se multiplica, esse fungo? A multiplicação, ela é assexuada, mas foi sugerida a presença de genes relativos à reprodução sexuada e também a recombinação gênica intraespécie. Esse fungo, que é o Paracoccidioides brasiliense, ele cresce em meios argilosos, de areia, e em proporção à umidade presente ali naquele meio. Tem a vida saprófita no solo rico em material orgânico e úmido, na superfície ou embaixo do solo, protegido da luz solar. Nessas regiões que se presumem serem representativas do hábitat do fungo, geralmente o clima é temperado e quente. Então, como eu falei, é uma doença que está mais relacionada àquela pessoa que desenvolve atividade agrícola, principalmente os homens adultos jovens. Esse primeiro vídeo aqui eu falei um pouquinho em relação ao fungo, e eu acredito que no terceiro vídeo, que eu vou começar mais a falar em relação aos sinais e sintomas que os pacientes podem apresentar, ao diagnóstico e ao tratamento. Desejo a todos vocês um excelente final de semana, um grande abraço, e eu vou continuar sempre aqui à inteira disposição.